foi noite de Copa pro Atlético, hein? Mas deu ruim lá no Uruguai. Jogo tenso, nervoso e com alguns vacilos do Galo. Aí o Peñarol aproveitou e acabou com a invencibilidade do time do Milito. Um beijo é sempre sinônimo de amor? Eu jogo futebol há 20 anos e quando você vai jogar com jogadores mais jovens, tem muito leão de torcida, que a gente costuma dizer que gosta de aparecer pra torcida. E a vitória é sempre do time mais apaixonado? Nós não perdemos por uma questão de paixão. Nossos jogadores têm muita paixão pelo que fazem. O Atlético entrou em campo embalado por uma sequência invicta, já classificado para a próxima fase, mas encontrou ao seu redor um caldeirão que empurrava o time do Peñarol em busca da segunda vaga nas oitavas de final. A gente entrou na euforia do time adversário, na euforia do estádio. Jogo importantíssimo, muito difícil, jogo de cara de Libertadores. No meio dos apaixonados pelo Peñarol, o Atlético encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. Tivemos muita posse de bola, porém não tanto objetivo, porque não tivemos nenhum chute a gol. A equipe adversária conseguiu encontrar perigo nos contra-ataques e colocou o Everson em posição de destaque logo na primeira etapa. Eu pude fazer duas defesas ali no começo do jogo, uma no contra-ataque e onde conseguimos ajudar ali no primeiro tempo. Ainda nos primeiros 45 minutos, Otávio sentiu a coxa esquerda e precisou ser substituído, transformando os planos do Galo de Gabriel Milito. A saída do Otávio talvez deu uma prejudicada no sentido de ganhar mais duelo no meio campo. O Otávio é um cara que sempre rouba muita bola para o nosso time, sempre desarma muito. Com a saída do Otávio, a gente acabou perdendo um pouco um poderio de marcação. Sabia que a equipe deles era uma equipe qualificada, sabíamos da força da bola parada deles. E foi no rebote da cobrança de falta de Léo Fernandes que a lei do ex entrou em ação e o Lucas Hernandes encontrou a bola para abrir 1-0 no placar. 6 minutos depois, quase parecia um replay. A mesma bola parada e o mesmo rebote. Agora para encontrar os pés de Maxi Silveira e constatar um fato sobre o Atlético de Gabriel Milito. Mas não somos uma equipe invencível. Sabíamos que ia chegar uma hora que iríamos perder. Depois de 12 jogos de invencibilidade, o Galo de Gabriel Milito conheceu pela primeira vez o sabor da derrota aqui em Montevidéu, no Uruguai. Só que para garantir matematicamente a primeira colocação do Grupo G, o Atlético precisa só de um empate na próxima partida em casa contra o Caracas. Eu acho que tanto nas vitórias quanto nas derrotas, a gente tem que aprender a melhorar. Agora é voltar a ganhar novamente. Passou, hoje já passou, já pensando no amanhã. Apesar do fim da sequência de lua de mel entre Galo e Gabriel Milito, dá para ter a certeza que a paixão pela vitória ainda permanece. Claro que a gente quer ganhar todas as partidas, ganhar o máximo possível, mas também vamos perder, é do jogo. Mas vamos trabalhando para perder o menos possível. O que será que o Maurício vai aprontar no Sem Limite lá no Uruguai, hein? Tô curioso. O Galo tá classificado, mas não confirmou o primeiro lugar do Grupo G, hein? E também vai levar para a última rodada a disputa pelo primeiro lugar geral da primeira fase. Quero falar agora sobre o Galo a respeito das finanças. Como é que o Atlético ficou na lista de receitas da temporada passada entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro? Vale a lembrança de que o Atlético registrou uma receita de 439 milhões de reais em 2023, número que lhe colocou no 9º lugar no ranking de faturamento. E eu fiquei desapontado, imaginei que o Atlético teria capacidade para se colocar entre pelo menos os 5 primeiros. Temporada passada, vale a lembrança de título do Campeonato Mineiro, terceira colocação no Campeonato Brasileiro. O que destoou foram as eliminações nas Copas, ambas nas oitavas de final, e você perde bastante receita com essas eliminações precoces. 439 milhões de reais o valor do Galo, certo? Flamengo foi o primeiro, Corinthians segundo, Palmeiras terceiro, São Paulo quarto, Atlético Paranaense quinto, Red Bull Bragantino sexto, Fluminense sétimo, Grêmio oitavo. Foram os times que ficaram à frente do Galo. E aí só uma comparação importante. O Flamengo, com 1 bilhão e 300 milhões de receita, teve 3 vezes mais arrecadação do que o Galo. Já Corinthians e Palmeiras foram mais do que o dobro na comparação com o Atlético. Só para arrematar esse assunto, receitas do Galo, para vocês ficarem situados em relação aos últimos anos do Atlético. O ano de 2021, que foi um ano
super inflacionado, porque várias das receitas de 2020 foram cair em 2021. Na temporada de 21, o Atlético registrou 525 milhões de reais de receita. Temporada de 2022, de 422 milhões de reais. Na temporada de 23, 439 milhões de reais. Dá para dizer que há um padrão do Atlético, sempre na casa dos 400 a 450 milhões de reais. Mirandinha, falemos do jogo, da derrota, da postura do Atlético. Claro que vamos analisar. Lembremos que o futebol é disputado por duas equipes. Temos que falar do que o Atlético poderia ter feito? Sim. Mas por que não enaltecer também o ferrolho de Diego Aguirre, muito bem feito na marcação? Ô CJ, resultado repercutiu não, o resultado foi o que o desenho do jogo, foi merecido, resultado merecido pro Peñarol. O Atlético não fez para ganhar o jogo, justo, né? Foi justo, puxa vida, hein? Dificuldade, hein? Resultado justo. Eu falei que ontem, ou a semana passada, você perguntou qual que é a diferença do Rosário pro Peñarol. Isso. E aí eu te falei, o Rosário para mim é um time tecnicamente melhor, mas o Peñarol para mim é um time muito organizado. A gente vai conseguir ver muito bem o desenho do Peñarol no jogo. E dito e feito. E me surpreendeu o Peñarol. Eu achei que eles iriam se expor um pouquinho mais. Perfeito. Todos nós falamos isso aqui ontem. Jogando em casa, diante da torcida. Aquele é um ambiente de Libertadores, né? A gente falava, contra o Rosário não tinha um ambiente, né? Sem torcida, muito estranho. Aquilo é um ambiente de Libertadores. Eu achei, o Peñarol vai querer jogar um pouquinho mais, vai se arriscar, e não. O Peñarol respeitou o Galo, respeitou o Atlético no jogo e assim, o Atlético não mudou a sua postura, né? Até a gente tava falando aqui fora do ar, o Cabidão achou que a rotação um pouquinho mais baixa, e eu acho que não, o Atlético jogou da forma que ele tinha, tanto que na entrevista, o Milito, ele não conseguiu achar o porquê que isso aconteceu, e o Atlético, né, falando do jogo, rodando bola, 80% de posse de bola ia de um lado no Arana, depois ia no outro no Saravia, chegava no Hulk com muita dificuldade, Paulinho muito sumido no jogo, praticamente não participou do jogo. Zarate sumido também. Zarate não conseguiu, assim, do meio pra frente, se a gente for pegar, até dos volantes pra frente, o Atlético não conseguiu jogar. Os dois atacantes não conseguiram jogar, Zarate não conseguiu, Igor Gomes quando entrou também tentou, não conseguiu, os dois alas. Olha a pressão do Peñarol, a gente conseguia perceber bem quando Arana e Saravia recebiam a bola. Todas as bolas que o Arana recebeu, tinha alguém encostado nele, ele não conseguia virar para o jogo, que a gente fala, sabe o domínio orientado, virar para frente? Todas as bolas que o Arana dominou, o máximo que ele conseguiu foi de lado, que ele tinha pressão, ele tinha que tocar ou assim, um passe lateral ou voltar pro Gemerson. E depois o Fux, quando o Fux foi jogar ali. Então, assim, muito mérito do Peñarol na organização e na intensidade de jogo. E aí, o Atlético faltou soluções. Confesso que eu não. No intervalo eu falei assim, se eu fosse treinador, o que eu faria nesse jogo? Eu fiquei pensando, cara, não tinha. É difícil decifrar o jogo, porque esse esquema de jogo tá dando certo, eu tenho 12 jogos sem perder, primeiro tempo ruim, eu vou mudar o quê? Vou mudar o esquema, e não tem assim, é difícil achar soluções. Quando o Vargas entra, dá uma dinâmica melhor, mas não resolve. Quando o Alisson entra no 1 para 1, com o pé esquerdo do lado direito, ele consegue alguma coisa, mas nada. Então assim, um jogo muito difícil pro Atlético, muito mérito do Peñarol, e resumindo, perdeu na hora que podia perder. Eu acho que aí é bom que liga um alerta, porque nesse tipo de jogo, com um time agressivo e bem posicionado, eu preciso encontrar soluções, e o Atlético não encontrou ontem. Então, não existe terra arrasada, não existe ficar querendo achar chifre em cabeça de cavalo, mas algumas observações, elas merecem e devem ser feitas. Porque se nós estamos aqui para analisar jogos, e ver e comentar, e a derrota existiu, e o placar negativo e contrário ao Atlético, ele existiu, nós temos que observar méritos do adversário e, claro, os erros do Atlético, até para não se repetir. O que você viu, Gris? Você achou também o placar justo, apesar teve um momento do primeiro tempo que o Atlético tinha 90% de posse de bola, mas as duas principais chances foram do Peñarol naquele momento. Um chute, um cruzamento que veio da direita, da direita defensiva do Atlético, em que o Arana furou e o cara chutou para cima, e uma falta
que não foi o gol, mas o Everton também rebateu para frente da área. Ou seja, eu acho que tem muito mérito do Peñarol. O Peñarol fez um grande jogo mesmo, muito inteligente para jogar. O Peñarol não saiu para pressionar o Atlético, mas bloqueava muito bem as linhas de passe, né? Não permitiu que o Atlético progredisse dentro do campo, então o Atlético ficou com aquela posse em U ali, né? Lateral, zagueiro, lateral, rodando de um lado para o outro sem conseguir sair muito do lugar. Quando a bola entrava no fluxo, ele arriscava às vezes um pouco mais, tentar uma bola mais longa, tentar uma bola em profundidade, mas o Atlético teve dificuldade mesmo para achar espaço para jogar, muito por mérito do Peñarol, e quando roubava a bola saía rápido tentando atacar as costas dos alas, né? O Peñarol tentava circular rápido e já atacar as costas dos alas do Atlético, tiveram dificuldades para defender tanto o Saravia quanto o Arana, porque eles tinham que ficar muito projetados no campo de ataque e às vezes demorava um pouco para chegar. E o Peñarol teve muito mérito nisso, assim, para construir a vitória, né? O Atlético com alguma dificuldade, CJ. Eu já falei aqui no jogo contra o Rosário e falei, e acho que serve mais ainda para o jogo contra o Peñarol. Em alguns momentos do jogo, o Atlético tem tido uma posse muito inócua. De ter parecer que está com o controle total do jogo, mas não conseguir transformar esse jogo em volume. Ontem não teve volume. O Atlético teve 75% de posse de bola perto disso e 4 finalizações. É muito pouco você finalizar 4 vezes num jogo onde você teve tanta posse e tanto domínio. É claro que tem méritos do adversário nisso, nem sempre você vai conseguir mesmo achar os espaços, e repito, tem muito mérito do Peñarol ontem, mas acho que em alguns momentos está faltando umas soluções diferentes para o Atlético, né? Os adversários, lógico, vão começar a observar, estão entendendo, né, essa estratégia do Atlético de atrair por dentro para atacar por fora, e vai ter que encontrar algumas soluções. O Milito, são desafios normais, CJ. O time que começa a jogar muito bem e se destaca, como aconteceu com o Atlético, e conseguiu uma ótima sequência com um ótimo futebol, ele vai ser visado pelo adversário, ele vai ser mais estudado pelo adversário que vai enfrentar ele. Os adversários vão começar a ver soluções que alguns times encontraram e tentar melhorar elas para travar esse time, e o Milito vai ter que encontrar as soluções dele a partir daí, né? Ontem ele até acho que foi bem ousado na substituição, principalmente na entrada do Vargas, né, que entrou mais como um meia mesmo, não como um atacante, para tentar dar esse volume, mas não funcionou muito, repito, por conta do mérito do Peñarol. Fez um grande jogo para mim, o Peñarol, ao contrário do que diziam que era impossível o Peñarol jogar melhor que o Atlético. Vão deixar essa interrogação no ar, porque você tem direito de resposta. Mas vocês acham que o que aconteceu ontem é normal? É aceitável? Não, o Atlético perdeu para o Peñarol, beleza. Perdeu quando podia, beleza. Não jogar com o Scarpa, gente, o Scarpa tem um impacto nesse time que é muito importante. Muito importante. Muito importante. E pra mim não se justificou. Justificou o quê? A não entrada do Scarpa no jogo. A não participação dele no jogo. Falou que tinha problema físico. Tem 10 dias que não treina. Por ter um problema no pé. O Igor ontem deu informação na transmissão que ele estava com... Bom, ele nem participou do treino sábado. Não participou de alguns treinos. Ele não treinou nenhum jogo, nenhuma vez depois do jogo contra o... Isso. E inclusive então nós vamos... A importância do Scarpa nesse time já é um aviso do que pode acontecer, por exemplo, na Copa América. E aí talvez a gente não possa estar pensando nisso, mas talvez a entrada do Bernard no time se faça mais útil. Quando ele chegar, obviamente, né, tiver as condições já podemos falar de Scarpa dependência? Mas quando o Bernard voltar, falando de Copa América, o Arana também já voltou. Porque o Bernard só pode... a Copa América, a final é 14 de julho. Não, então não voltou, então, assim, gente, uma semana no máximo. Mas é pouco. De fato é pouco. Né? Um jogo, talvez. De fato é pouco. Que coincidiria com a chegada do Bernard e ainda o Arana na seleção. Mas eu não me convenci ainda do Scarpa jogar pela lateral esquerda, tá? Ainda não me convenci disso.